Eu achei que estava sendo traído, mas eu nunca imaginei quem estava por trás disso. Lucas sempre acreditou que tinha uma vida estável. Casado há 7 anos com Roberta, ele levava uma rotina simples, quase previsível. Acordava cedo, trabalhava o dia inteiro e voltava para casa esperando encontrar conforto, paz, alguém que estivesse do lado dele. E por muito tempo esteve. Roberta era carinhosa, presente e atenciosa, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Até que pequenos detalhes começaram a incomodar. Nada gritante, nada óbvio, mas o suficiente. Ela começou a sorrir sozinha olhando o celular. Passou a virar a tela quando ele se aproximava. E aos poucos, o silêncio entre eles foi ficando mais pesado. "Você tá bem?" Ele perguntou uma noite. "Tô sim, amor, só cansada. Sempre cansada, sempre ocupada, sempre distante." Lucas tentou ignorar. Tentou acreditar que era coisa da cabeça dele. Mas havia algo estranho, algo que não encaixava. E então veio a primeira quebra de padrão. Roberta, que sempre deixava o celular jogado pela casa, começou a levar ele até para o banheiro. Foi aí que Lucas sentiu aquele frio no estômago, aquele instinto que grita mesmo quando a gente não quer ouvir. Algo estava errado. Nos dias seguintes, Lucas começou a observar mais. Não por curiosidade, mas por necessidade. Ele passou a reparar nos horários, nas mensagens, nos momentos em que ela ficava online, mesmo estando ao lado dele. E então, ele viu algo. Uma notificação, um nome que ele não conhecia. Renato! A mensagem apareceu por um segundo na tela bloqueada. Mas foi o suficiente. Lucas não disse nada. Mas por dentro, tudo mudou. Naquela noite ele não dormiu. Ficou olhando para o teto, tentando convencer a si mesmo de que não era nada. Pode ser trabalho, pode ser amigo, pode ser qualquer coisa. Mas ele sabia que não era. No dia seguinte, enquanto Roberta tomava banho, o celular dela vibrou. Lucas olhou, parou, hesitou. Mas dessa vez, ele pegou. Mãos tremendo, respiração curta, e desbloqueou. O que ele viu destruiu qualquer dúvida. Conversas, mensagens apagadas, mas não o suficiente. Frases soltas, encontros marcados, e uma que ficou gravada na mente dele. Ontem foi perfeito, queria repetir. O mundo de Lucas parou, o chão desapareceu. E naquele momento, ele teve certeza. Roberta estava traindo ele. Mas não era só isso. Tinha algo pior, muito pior. Lucas começou a ler mais, procurar mais, descer mais fundo. E foi aí que ele encontrou fotos, não apenas fotos comuns, mas fotos que ela nunca tinha enviado para ele. Mensagens íntimas, detalhes, momentos, uma vida inteira escondida, dentro de um celular. Mas o que realmente destruiu Lucas foi perceber uma coisa. Aquilo não era recente, não era um erro, não era um deslize. Aquilo já vinha acontecendo há meses, talvez anos. Ele voltou tudo, leu conversas antigas e encontrou algo que fez o coração dele parar. Uma mensagem de Roberta dizendo: "Ele não desconfia de nada." Silêncio. Lucas largou o celular e, pela primeira vez, ele não sentiu raiva, sentiu vazio. Um vazio profundo, como se tudo que ele viveu fosse mentira. Mas naquele momento, ele tomou uma decisão. Ele não iria confrontar, não ainda, porque agora ele queria saber até onde aquilo ia. E, principalmente, quem era Renato de verdade. Porque algo dentro dele dizia que essa história ainda era muito pior do que parecia. Naquela mesma noite, Lucas decidiu seguir Roberta. E o que ele viu não era apenas uma traição. Era algo que ele jamais imaginaria. Algo que envolvia mentiras, manipulação. E uma verdade que poderia destruir tudo. Naquela noite, Lucas não disse nada. Agia normalmente, como se não soubesse de absolutamente nada. Mas por dentro, ele já não era mais o mesmo. O silêncio dele não era mais paz. Era estratégia, era cálculo. Era o início de algo que nem ele sabia onde ia terminar. Quando Roberta disse que iria resolver umas coisas e sair por algumas horas, Lucas apenas respondeu: "Se tá bom." Sem questionar, sem olhar diferente, sem dar qualquer sinal. Mas assim que ela saiu, ele fez algo que nunca imaginou fazer. Pegou as chaves, entrou no carro e seguiu ela. Coração acelerado, mãos suando, pensamentos colidindo.
Ele não sabia exatamente o que ia encontrar, mas sabia que precisava ver com os próprios olhos. Roberta dirigiu por quase 20 minutos. Parou em um lugar que Lucas nunca tinha visto. Um prédio discreto, nada chamativo, nada suspeito. À primeira vista. Mas o que veio depois mudou tudo. Ela desceu do carro, olhou ao redor e alguns segundos depois, um homem apareceu, abraçou ela, beijou ela, sem hesitação, sem medo, sem culpa. Lucas sentiu o peito apertar como nunca antes, mas ainda assim, ele não saiu do carro, não fez escândalo, não gritou. Porque naquele momento, ele queria mais verdade, mais respostas, mais dor se fosse preciso. Lucas decidiu esperar. Minutos que pareceram horas, até que algo chamou a atenção. Outro carro chegou, e dele desceu alguém. Alguém que Lucas conhecia. Muito bem. O mundo parou pela segunda vez. Era Marcelo, seu amigo, seu parceiro de trabalho. Alguém que já esteve na casa dele. Alguém que já sentou à mesa com ele. Alguém que chamava Roberta de cunhada, em tom de brincadeira. Lucas sentiu algo quebrar dentro dele. Mas o pior ainda estava por vir. Marcelo não apenas entrou no prédio. Ele cumprimentou o homem. Com intimidade, com naturalidade. Como se tudo aquilo fosse normal. E então, os três entraram juntos. Lucas ficou imóvel, sem conseguir processar. Aquilo não era só uma traição. Era algo muito maior, muito mais sujo, muito mais profundo. Naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar. As ausências, as mentiras, os horários, as mensagens apagadas. Lucas não estava sendo enganado por uma pessoa, mas por duas. E talvez por muito mais tempo do que ele imaginava. Mas o golpe final veio minutos depois, quando ele viu algo no celular que ainda estava conectado ao sistema do carro de Roberta. Uma notificação, uma mensagem que apareceu automaticamente na tela. De Marcelo, ele nunca vai descobrir. Sempre foi fácil demais. Silêncio absoluto. Lucas não gritou, não chorou, não reagiu, porque naquele instante, algo dentro dele mudou completamente. Naquela noite, Lucas não confrontou. Ele voltou para casa, sentou no sofá e ficou em silêncio. Mas dessa vez, não era dor, era decisão. Nos dias seguintes, ele fez tudo com calma, com precisão, com frieza. Reuniu provas, prints, conversas, datas, registros. Descobriu que não era só traição. Havia dinheiro envolvido, mentiras maiores, manipulações. Roberta e Marcelo estavam usando Lucas, financeiramente, emocionalmente. E há muito tempo. Mas Lucas não queria apenas ir embora. Ele queria encerrar aquilo do jeito certo, no momento certo. E foi exatamente o que ele fez. Uma semana depois, Lucas organizou um jantar. Chamou Roberta. Chamou Marcelo. Ambos aceitaram, sem desconfiar de nada. A mesa estava posta. O ambiente calmo, quase perfeito. Como no começo de tudo. Mas dessa vez, era o fim. Durante o jantar, conversas normais, risos forçados, olhares vazios. Até que Lucas levantou, pegou o celular, conectou na TV e disse apenas: "Antes da sobremesa, eu quero mostrar uma coisa." O silêncio caiu e então as imagens começaram. Conversas, mensagens, fotos, datas, locais. Tudo, sem cortes, sem filtro, sem espaço para mentira. Roberta congelou. Marcelo perdeu o ar. E Lucas, pela primeira vez, olhou nos olhos dos dois, sem dor, sem dúvida, sem medo. Eu já sabia de tudo. Silêncio. Insuportável. A diferença é que agora todo mundo sabe também. A campainha tocou. E naquele momento, mais pessoas entraram, familiares, amigos, testemunhas. A verdade não estava mais escondida, estava exposta, totalmente. Irreversível. Lucas pediu o divórcio, seguiu em frente, mas não sem antes garantir que tudo fosse resolvido da forma correta. Legalmente, financeiramente e emocionalmente. Roberta perdeu muito mais do que um casamento. Marcelo perdeu muito mais do que uma amizade. E Lucas perdeu uma vida inteira, mas ganhou algo que não tinha há muito tempo.
Clareza. Às vezes, a pior traição não é a que te quebra na hora. É a que te faz perceber que você nunca esteve vivendo a verdade.